Olá, Ação e Cidadania no Ar, programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Associação Bloco do Beco, na Zona Sul de São Paulo. Para falar sobre essa iniciativa, recebemos a Arailda Carlos, cofundadora do Bloco do Beco. Bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, a instituição Bloco do Beco agradece pelo convite. Também com a gente, Jennifer Nascimento, orientadora do projeto Agente Comunitário de Cultura. Bem-vinda. Olá, vai ser uma grande oportunidade de poder falar sobre esse projeto pioneiro que é o Agente Comunitário de Cultura também. Legal. Bom, para começar, já deu para entender que o projeto tem alguma coisa a ver com carnaval. Isso. Quem pode me explicar essa história? Eu posso falar. Então, o Bloco do Beco, ele surgiu de um bloco de carnaval mesmo, né? Que alguns amigos do bairro que já tocavam em algumas escolas de samba famosas resolveram se unir e começar a fazer uma atividade, né, no bairro com o carnaval, mas seria mesmo um bloco de carnaval, não uma escola. Seria como é ainda hoje, a gente sai pelas ruas do Jardim Ibirapuera com um bloco de carnaval. Então surgiu aí pelo bloco mesmo. Então esse projeto ainda existe, tem a parte do carnaval? Sim, sim. Todo ano a gente sai pelas ruas, a gente faz o mesmo trajeto pelas ruas, os bairros lá do Jardim Ibirapuera, carregando várias pessoas e é muito divertido e é lindo. Também tem outros projetos, né? Que não tem nada a ver com carnaval. Isso, a gente tem vários cursos lá, né? A gente tem as oficinas, né? Balé, capoeira, judô, aula de percussão. Então, assim, através desse início que seria o Bloco do Beco, a gente resolveu fundar a instituição que ficou a Associação Cultural Bloco do Beco, né? Então, assim, a gente desenvolve várias atividades e lá a gente também tem um espaço que chama da cultura da infância. Então, a gente tem um espaço só para as crianças. Então, a gente tem uma biblioteca, tem um ateliê e tem a brinquedoteca também, que são para crianças de 6 até os 13, 14 anos. E Jennifer, quando você começou no projeto, o que você faz lá? Eu entrei em julho e eu atuo no projeto Agente Comunitário de Cultura, que é um projeto novo dentro dessa proposta do Bloco do Beco, que a ideia é fazer um mapeamento sociocultural das famílias do nosso bairro. Então, a gente tem uma parceria com a saúde, então, nós que somos agentes de cultura, andamos junto com as agentes de saúde, que já têm esse hábito de visitar as famílias, porque elas já têm um vínculo construído, e elas são o nosso abre-portas, porque a gente vai conversar com as pessoas para saberem quais são os hábitos de cultura e lazer dessas pessoas, o que elas têm vontade de fazer e nunca fizeram, pelo que elas se interessam, né? Então, eu acho que esse projeto, ele tende a crescer porque é essa ideia de ouvir das pessoas o que de fato as interessa, não o que a gente acha que elas gostariam de fazer. E aí, a partir disso, a nossa proposta para o ano que vem é construir toda a nossa programação mesmo de ações voltada para o público a partir do que eles nos disseram, né? Então, está tudo ainda meio no começo, né? A gente começou a ir para a rua em setembro, mas a gente já coletou alguns dados e aí eu acho que isso dá base para a gente fundamentar o trabalho a partir do ano que vem mesmo. Até pensar em repaginar, propor coisas novas, enfim. E Carla, quais são os outros projetos? Então, tem esse que é o da cultura da infância, que é um espaço pensado só para as crianças, e tem um outro espaço que a gente abriga os coletivos, né? E tem um outro espaço que a gente deixou mais para as atividades mais ligadas à dança, à música, que tem violão, tem aula de maracatu, tem aula de sax, trompete, que são mais instrumentos de sopro, né? Então, assim, a gente acabou dividindo os espaços conforme a demanda do local, né? Então, tem esses cursos em um dos espaços, um dos outros espaços a gente abriga vários coletivos, inclusive o que eu faço parte, que é o coletivo Fala Guerreira, tem o coletivo Catu também, que participa lá.
Qual o outro que eu não lembro agora? Mas tem alguns coletivos que participam, que usa o espaço, a gente abriga os coletivos próximos. Legal. E vocês têm várias parcerias também, né? Sim. Quais são esses projetos? Tem um de construção de moradias, que é bem interessante. Esse é o programa Vivenda. A gente conheceu os sócios, né? Que é o Marcelo, o Jean e o Fernando. E a gente ficou muito próximos, bem amigos. E aí eles pensaram nesse projeto e nos pediram ajuda para apresentar a comunidade, né? Mostrar até mesmo para o início do projeto, que seria o projeto piloto, né? Hoje eles já estão pensando em abrir outro espaço na Zona Leste, que é bem interessante, que eles trabalham com reforma de casas de pessoas que têm uma renda bem baixa e isso dá um resultado não só pela questão da autoestima, mas a questão da saúde também, né? Que é um dos objetivos do projeto. E atualmente vocês estão divididos em 3 prédios, é isso? Isso, 3 espaços. Um dos espaços, oficialmente, ele é da instituição, nós compramos lá, que é esse da cultura da infância. E os outros 2 são de parceria com antigas associações de moradores, que estavam paradas, e aí nós conversamos com as pessoas que tomavam conta há uns anos atrás, que estavam sem uso. E aí a gente melhorou o espaço e estamos usando os outros, que é parceria também, que o objetivo da instituição sempre foi essa, né? De abrigar pessoas e trazer pessoas parceiras para a instituição. Então, com isso, a gente acaba agregando mais pessoas e mais pessoas colaborando com a gente também. E Jennifer, como é o dia a dia lá? Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro trabalhar no bloco. Na verdade, eu conheci a efervescência cultural de onde eu moro, do meu bairro, da minha região. Entendi que não precisava ir para o centro só para ter acesso à cultura através do Bloco do Beco, isso há 10 anos atrás, quando eu estava ainda estudando na faculdade. E aí, desde então, sempre rolou um namorico, e aí, desde esse ano, eu consegui começar a trabalhar no bloco. E acho que a gente tem nosso dia a dia é bem leve, assim, porque a gente, de fato, gosta muito do que a gente faz, a gente acredita. Esse trabalho do agente comunitário de cultura é um trabalho de visita diária à casa das pessoas, né? Mas a gente também tem momentos de reuniões, de planejamento e de muitas conversas mesmo dentro da instituição e até fora, né? Eu acho que o espaço da rua, outros espaços também compõem esse nosso pensar. Então, a gente está sempre pensando, elaborando, criando, viajando, né? Porque eu acho que é isso, trabalhar com cultura permite que a gente coloque para fora esse nosso lado criativo. Então, é uma rotina gostosa, assim. A gente tenta preservar isso. Mas estar na rua, no sol ou na chuva, é cansativo. Né? Agora eu trabalho como orientadora das agentes, então eu não estou mais nesse trabalho direto da rua, mas é isso. Também a gente precisa de pessoas que tenham esse perfil, tem gente que gosta de estar na rua, em contato com as pessoas, então eu acho que isso faz do trabalho um trabalho bacana. E você tocou num ponto legal, que você há 10 anos achava que não tinham opções de cultura lá na região, a pessoa tinha que vir para o centro. Mas hoje em dia, quem não participa do bloco, você acha que ainda tem esse pensamento? Os jovens ainda acham que para ter alguma diversão tem que vir aqui para o centro? Eu acho que falar em nome de todas as pessoas é difícil, porque as pessoas são múltiplas e pensam diversas coisas. Eu acho que é algo que eu tenho até evitado, falar em nome de uma maioria, porque eu não tenho como saber mesmo. O que eu percebo... Mas a percepção com os jovens do projeto, com os amigos dos jovens que participam do projeto. O que eu percebo é quando você se engaja dentro dessa rede cultural que é próximo da sua casa, que é muito mais acessível, que você não precisa pegar um ônibus, que você pode ir a pé. Enfim, você começa a criar interlocuções e vínculo com aqueles espaços, né? Porque eu acredito que a gente só vai para os lugares ou se a gente vai com pessoas que a gente gosta ou se a gente tem vínculo e relacionamento com aquele espaço. Eu acho que é isso que acabou se constituindo
em alguns, né, nesse circuito da Zona Sul de São Paulo, mas que também existe um circuito na Zona Leste, em outras regiões da cidade, né? Eu acho que a gente é muito no centro, ainda tem coisas que a gente não tem lá, por exemplo, a gente não tem uma sala de cinema, etc., essas coisas. Então, às vezes, a gente tem que sim fazer esse trânsito, mas essa ideia de que não é só lá, mas que a gente está pulverizado pela cidade, embora aqui ainda tenha uma concentração muito maior. Mas eu acho que a gente contribui para que as pessoas entendam que nós também fazemos cultura, né? Porque descaracteriza essa coisa da cultura estar mais próxima de uma ideia elitizada, etc. e tal. Tudo que a gente faz é cultura. Nosso jeito de viver é cultura. Não? Todo mundo é um ser cultural, então não existe pessoa sem cultura. Então eu acho que é nesse sentido que a gente busca trabalhar e também ir fazendo um trabalho de formiguinha junto com as pessoas, né? E uma coisa legal do projeto é que vocês conseguem atingir vários públicos, né? Criança, adolescente, Isso. adultos. Isso. Então, a gente acabou dividindo o espaço, né? Que é esse que é da cultura da infância, que a gente acabou deixando a idade de 6 até uns 14, 13, 14 anos. Mas a outra unidade tem um espaço lá que aí tem aula de violão, que a gente atende a partir dos 15 anos até os 100 anos. E aí também aula de samba rock também, que a galera curte bastante lá. Então, assim, é um público bem diferente. É que eu penso que numa perspectiva comunitária, você tem diversos públicos, né? Acho que muitas das vezes os projetos surgem para trabalhar com criança e jovem, porque essa fase da formação, do desenvolvimento, mas uma comunidade é composta por diversas faixas etárias. E o projeto da Agente Comunitário de Cultura tem mostrado isso também. Por exemplo, a terceira idade é um público que cresce, né? No nosso bairro tem bastante gente de terceira idade, melhor idade, e a gente tem pensado também em ações para essas pessoas que têm disponibilidade de tempo e que, de uma certa maneira, buscam fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa perspectiva mais comunitária que permite que a gente abarque um público mais ampliado, assim. Acho que a gente pensa nesse sentido de uma comunidade inteira, não só um público. Legal, a gente vai continuar falando do projeto no próximo bloco. Jennifer, obrigada pela participação. Eu que agradeço, espero que tenha conseguido transmitir a mensagem. E aí, quem quiser conhecer o Agente Comunitário de Cultura, é só colar com a gente. Obrigada mais uma vez. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais Ação e Cidadania. De volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho realizado pela Associação Bloco do Beco. Continuo com a Arailda Carlos, que é cofundadora do Bloco do Beco, e neste bloco recebo Kelly Silva, que é educadora e ex-aluna da associação. Bem-vinda. Obrigada. Como você conheceu a associação? Como era a época que você participava como aluna? Eu conheci o Bloco do Beco quando eu tinha 12 anos. Foi um evento que eles fizeram na comunidade com o circo. E aí eu conheci o espetáculo e conheci a ONG nesse dia. E aí surgiu o interesse de saber como funcionava. E eu fui lá ver e daí não saí mais. E você participa como educadora de qual projeto? Do Bloquinho do Brincar, que trabalha com a cultura da infância. E, Carla, existem outros casos, como o da Kelly, de pessoas que participavam como alunos e agora são educadores? Então, como eu havia falado antes, a gente abriga alguns coletivos, né? E hoje a gente tem um sarau que se chama Sarau Preto no Branco, né? Que são de jovens que participavam de algumas oficinas, mas queriam fazer alguma coisa que fosse uma coisa construída para eles e com eles, né? Então surgiu o sarau, que é o Preto no Branco, que são de ex-alunos, né? Que hoje faz atividades lá, que tem um sarau,
Hoje eles já estão sendo convidados para participar de outros sarais, assim, em bibliotecas, né? Também eles têm outro projeto também com música, né? A gente está tentando montar um estúdio lá para eles. Então já tem um tempinho, mas a gente acha que vai conseguir. Então, assim, são de projetos assim de pessoas que frequentavam, que fazia curso e que estão hoje nesse projeto que é do sarau. E tem outras pessoas também, como uma menina que fazia com a gente aulas de balé e hoje participa do sarau e também faz intervenção, tocando violão, fazendo várias atividades através do que ela aprendeu na instituição, né? E isso é muito rico e a gente fica super feliz, né, em saber de alguns casos assim de pessoas que continuam na instituição, mas de outra forma. E o que vocês percebem de principais mudanças no comportamento das pessoas que participam, principalmente as crianças e os jovens? O que vocês notam de diferença? O que eu percebo é a questão da autonomia mesmo, né? Que a gente tem um trabalho lá com as crianças que elas têm autonomia, mas que têm a responsabilidade dessa autonomia, né? Então, nesse sentido, a gente passa para elas a questão do conhecimento, né? Que elas podem ser pessoas pesquisadoras, né? Que é só pesquisando, não é porque eu ouvi alguém falando isso que é legal, mas pesquisar, saber conhecer outras maneiras, né? Para formar sua própria opinião. Eu acredito que é uma das coisas assim que mais eu percebi que é visível, né? E você, Kelly, que trabalha com os pequenininhos? Eu acho que a relação do contato com a cultura, para eles, a primeira instância é um choque de não saber que existia aquilo, né? E depois passa a ter o que eu senti quando eu era pequena lá. O amor e a questão de... A gente prepara as crianças para o nosso projeto, assim, que se eu não estiver lá, que vocês façam isso por mim, entendeu? Então, a questão da autonomia é que a maioria das vezes eu vou chegar um pouquinho atrasada e eles já estão organizando o maracatu para mim. Quando eu chego lá já está pronto. E são pequenos, então eles têm autonomia na cultura, que antes, na minha época, a gente não sabia. A gente não sabia que existia. Quando o Bloco do Beco chegou lá com o circo, a gente nunca tinha visto um circo na comunidade. Então, para mim foi mágico e para as crianças é isso, de saber, nossa, existe cultura sim, e é aqui no nosso bairro. É muito importante, né, essa descoberta. Isso. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por lá ou quantas pessoas vocês atendem por mês, por semana? Então, assim, aproximadamente hoje a gente atende por volta de 300 pessoas, né? Mas, assim, no geral, de quantas pessoas passaram por lá, a gente nunca fez essa contabilidade, mas foi bastante, são 14 anos, né? Diferentes e são também. vários projetos, né? Mesmo, às vezes, são projetos que a gente não está ali, né, acompanhando, mas a gente dá o primeiro suporte, né, para eles criarem sua própria autonomia. E a gente acredita muito nisso, né? Que as pessoas são capazes de fazer e a gente dá as ferramentas para elas construírem aí o que acharem mais interessante para si, né? E para o coletivo. E voltando lá no objetivo inicial do Bloco do Beco, que era resgatar a cultura do carnaval de rua, como vocês enxergam toda essa efervescência que a gente conseguiu ver no Carnaval de 2016, em 2017 provavelmente vai ser melhor ainda pelo número de blocos que estão inscritos. Como vocês enxergam isso? Então, a instituição, né, o Bloco de Carnaval, o Bloco do Beco, ele surgiu de uma necessidade na comunidade, né? Porque assim, a gente mora na periferia de São Paulo, e geralmente a gente não tem, ainda hoje, a gente não tem condições de pagar um ingresso caro para ir em certos lugares. Sambódromo, por exemplo. Sambódromo. E aí a gente pensou, falou, olha, somos aqui, são pessoas que tocam, são batuqueiros, né, são ritmistas, vamos formar um bloco nosso.
E também pensar nessa perspectiva mesmo de ter esse resgate dessa tradição que há muito tempo estava perdida, assim, para a grande maioria assim, que mora na periferia, não sei se para outras classes sociais. Mas a gente tinha essa vontade, né, de ter alguma coisa ali no bairro que não tinha, né, nenhum espaço que trabalhasse essa questão da arte mesmo no geral, né? E aí a gente foi percebendo isso, por isso que surgiu a instituição e também trabalhar esse resgate mesmo das culturas tradicionais, tanto que a gente tem o carnaval, tem o maracatu, aí tem várias outras áreas, assim, vários outros cursos que acabam abrangendo as tradições mesmo, tanto de carnaval como de maracatu, de capoeira, né? Então, assim, a gente acaba fazendo um mix ali de todas as culturas brasileiras. E vocês percebem um retorno das crianças e dos jovens, afeto, agradecimento, vocês percebem isso? Retorno, acho que 100%, né? Porque a gente percebe de um dia, um feriado, a gente não abre. Eles perdem o chão, porque como assim não abriu? E de agradecimento não só das crianças, dos pais também, de falar que se não fosse a ONG, pelo menos no espaço das crianças, se não fosse a ONG que não sei o que seria do meu filho. Tanto de lugar de ficar e tanto de conhecimento, assim, ele não estaria fazendo um curso de capoeira porque eu não tenho condições de pagar em outro lugar, né? Ele nunca ia aprender a tocar maracatu, porque eu não sabia o que era isso. Então, acho que é o agradecimento não só das crianças, como dos pais também. E como é o relacionamento dos pais? Eles participam de alguma maneira? Vocês têm reuniões com eles? Então, a gente... como esse espaço ele é um espaço que a gente chama da cultura da infância, então assim ele não é um espaço tradicional, né? Então a gente trabalha muito a questão da autonomia, tem algumas coisas que a gente está mudando agora, né? Porque a gente deu bastante autonomia das crianças entrarem, saírem, porque elas moram muito próximo lá do espaço. E hoje a gente está tentando mudar mais por conta de um projeto, né? E aí e também porque a gente tem essa necessidade também de, tudo bem, você tem autonomia, mas autonomia também cabe você ter responsabilidade na sua autonomia. Mas ainda não tem, assim, uma demanda, não tem sei lá, de 60 crianças que a gente atende, tem 10% de pai que participa e a gente quer um número maior, a gente quer que os pais estejam lá, porque a gente também não quer jogar, não quer ter toda a responsabilidade de ficar com as crianças, a gente quer dividir tanto as coisas boas que a gente acaba descobrindo com as crianças e também, se tiver algum conflito, a gente está dividindo com os pais também, né? Mas na grande maioria, assim, eu sou super fã das crianças que moram lá, sou apaixonada, então não tem nenhuma coisa assim que você fala, é muito lindo fazer o trabalho lá e se tiver oportunidade vai conhecer. Ah, legal, quero conhecer sim. Faltou a gente falar de como a instituição se mantém financeiramente. Uhum. Tem eventos, ninguém paga nada, né? Uhum. Como funciona? Então, hoje a gente mantém pela nota fiscal paulista, né, que a gente é cadastrado pela prefeitura, então a gente faz o recolhimento e também tem o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que a gente ganhou agora há 2 anos, né, então a gente vai respirar 2 anos para poder fazer esse trabalho. E basicamente é pelo fundo, né, e pela nota fiscal paulista. E no início a gente fazia bastante festa, fazia bingo, fazia várias atividades para arrecadar fundos, né? Mesmo porque no início a gente pagava aluguel. Hoje a gente já não tem esse gasto. Então o gasto que a gente tem hoje é água, luz, telefone e os impostos, né? Que a gente paga como instituição.
Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Beco, tem algum contato que você pode deixar? Então, sim, a gente tem o Facebook, só colocar na página de pesquisa, colocar Bloco do Beco, e a gente tem um site também, que é blocodobeco.org.br, que aí tem os endereços, tudo certinho. Legal, obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, Kelly, pela Obrigada. participação. Eu que agradeço, obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E o Ação em Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.